O lançamento vertical para cima segue a mesma lógica do lançamento vertical para baixo, só que com uma única diferença. Quando você joga um objeto para cima, você está indo contra a gravidade, contra a aceleração gravitacional. E nessa hora o objeto vai subir freando, diminuindo a sua velocidade. Então o movimento ascendente de subida vai ser um movimento com a velocidade diminuindo, um movimento retardado. Porém, ao chegar na altura máxima, o objeto em questão vai inverter o sentido do seu movimento. Aliás, tudo que a gente joga para cima, uma hora vai descer. Bota no alto! E quando ele chega na altura máxima, ele inverte o sentido do seu movimento e passa a cair. E aí o movimento de descida passa a ser um movimento agora acelerado. Então, no lançamento vertical para cima, o que nós vamos fazer é o seguinte: o objeto vai ser atirado. Lembrando, toda vez que você tiver um lançamento, a velocidade inicial não pode ser zero, ela tem que ser diferente de zero. Beleza? A gravidade é um vetor aceleração para baixo e a altura nós vamos calculando em relação ao ponto de partida dele, que é o início aqui, nesse caso, no solo. Certo? Aonde nós temos a aceleração nas expressões do MR e o V, nós vamos substituir por menos G. Esse menos porque você está indo contra a gravidade. Aonde tem o ΔS nós colocamos um H e a velocidade inicial não é zero. Então as equações vão ficar exatamente a mesma coisa das equações de lançamento para baixo. A única diferença, claro, né, é exatamente aonde tem a gravidade. Ó. Repare que na expressão onde tem a gravidade nós vamos colocar um menos. Ó. Onde tem a gravidade nós colocamos um menos e onde tem a gravidade nós colocamos um menos. Correto? Então, nessa expressão nós calculamos a altura dele em relação ao ponto de lançamento. Isso aqui nós calculamos a velocidade dele ao longo do tempo. Certo? Isso aqui nós podemos relacionar a velocidade com a altura alcançada por ele. Agora, no lançamento vertical para cima, nós temos algumas observações que são muito importantes para que você consiga resolver as questões. Vamos a alguma delas. A primeira é a seguinte: quando o objeto atinge a altura máxima, a velocidade dele vai ser nula. Por quê? Exatamente é o ponto no qual esse objeto vai inverter o sentido do seu movimento. Ele deixa de subir e agora passa a descer. Então, no instante de inversão, de troca do sentido do movimento, a velocidade de um objeto vai ter que ser nula. Então, na altura máxima, a velocidade dele vai ser zero. E aí, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Já que você sabe que na altura máxima a velocidade é zero, você pode colocar um zero bem aqui assim, ó, nessa expressão, e encontrar o tempo que ele demora para chegar na altura máxima. Certo? Então, se você quer achar o tempo que o objeto demora para chegar na altura máxima, provavelmente você vai substituir nessa expressão. Correto? Agora, se você quer saber qual é a velocidade que o objeto foi lançado para atingir aquela altura máxima, x, então você vai agora substituir nessa outra expressão. Beleza? Interessante! Sabendo dessa informação, que na altura máxima a velocidade é zero, você consegue resolver muitos problemas somente com essa informação. A outra coisa que é muito interessante que você saiba aqui nesse movimento é exatamente a segunda observação. Para a mesma horizontal, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E aí vamos entender isso daqui. Ó. Vamos supor que eu atirei um objeto verticalmente para cima e ele demorou um certo tempo para sair daqui e chegar até a altura máxima. Logo, quando ele chega na altura máxima, ele começa a voltar, a regressar, e ele começa a descer. E ele gastou um outro tempo para voltar ao mesmo ponto de onde ele foi atirado. O que eu estou te dizendo é que se esse objeto demora 2 segundos para subir, ele vai demorar 2 segundos para descer. Se ele sai de um ponto, vai até a altura máxima e gasta um tempo x, ele vai gastar o mesmo tempo para sair da altura máxima e voltar à mesma horizontal, né? Ao mesmo ponto de lançamento. Certo? Então, para a mesma horizontal, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Certo? Vamos a um outro exemplo. Vamos supor que do alto de um prédio foi atirado um objeto verticalmente para cima. Então, repare que aqui ele vai sair desse ponto, vai ser atirado para cima e chegar na altura máxima nesse ponto. Como ele foi atirado de um prédio, ele vai passar uma altura maior caindo, né? Até chegar ao solo, propriamente dito. Então, neste caso, o tempo de subida não vai ser mais igual ao tempo total de descida. Por quê? Porque esses dois pontos aqui e aqui não estão alinhados horizontalmente. Eles não pertencem à mesma horizontal. Correto? Mas você poderia pensar assim: e se eu marcasse um ponto bem aqui assim, ó? Então, o tempo de subida agora seria igual ao tempo de descida até aqui, até esse ponto. Aí, com certeza, se ele demora 10 segundos para chegar à altura máxima, né, a partir do ponto de lançamento, ele vai demorar 10 segundos para sair da altura máxima e voltar até o mesmo ponto de lançamento, né, até a mesma horizontal do ponto de lançamento. Agora, com certeza, aqui, por esse desenho, nós percebemos
que o objeto vai passar mais tempo descendo do que subindo, correto? Porque a altura que ele passa subindo é menor do que a altura que ele passa descendo. E a nossa terceira e última observação que nós temos aqui é exatamente essa. Para a mesma horizontal, ou seja, seguindo esse mesmo critério, esse mesmo parâmetro, a velocidade de subida é igual à velocidade de descida. Então vamos supor que eu tenho um lançamento vertical para cima e aqui eu separei. Não estou dizendo que aqui é uma queda livre e aqui é um lançamento vertical para cima, não é isso. Aqui eu separei só a subida, beleza? E aqui só a descida, certo? Então, só na subida, vamos supor que o objeto foi atirado com 20 metros por segundo. Então ele começa a subir, aí vai diminuindo sua velocidade, vai para 10, vai diminuindo mais ainda a sua velocidade até zerar. Depois que ele zerou a velocidade, agora ele começa a descer, então ele vai para 10 novamente, depois vai para 20. O que eu quero que tu perceba é que se a gente passar retas na horizontal aqui, ó, esse ponto e esse ponto são alinhados horizontalmente. Significa dizer que essa velocidade aqui, ó, vai ser igual a essa velocidade. Só que uma com sentido para cima e a outra com sentido para baixo. Essa velocidade aqui, ó, é igual a essa daqui porque esses dois caras, né, esses dois pontos da trajetória estão alinhados horizontalmente. Então, quando ele estiver passando por essa altura aqui, em relação ao solo, ele vai ter uma velocidade de 10 para cima, e quando ele estiver voltando, ele vai ter uma velocidade de 10 para baixo. Mesma coisa quando ele chegar na altura máxima. Então essas são as principais características que você deve saber sobre o lançamento vertical para cima. Com essas observações, você substitui essas conclusões nas expressões que estão aqui, e aí você consegue resolver qualquer problema. Um detalhe é que se você for abrir um livro ou uma apostila, geralmente ele vai te dar equações prontas para o tempo de subida, para a altura máxima. E o que é interessante é que você saiba que as equações são só essas. E saiba também essas conclusões que nós temos. E aí você substitui essas informações nessas expressões sem precisar ter que decorar 5 ou 6 equações. Apenas saber teoria e aplicar a teoria às expressões matemáticas.